Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o projeto da anistia, que infelizmente o Hugo Motta costurou com o governo Lula. O Lula ameaçou o Hugo Motta, arrumou um monte de confusão, o STF disse que ameaçou o Hugo Motta também de prender o pai dele, e o Hugo Motta cedeu e disse que não vai pautar o projeto da anistia na Câmara, pelo menos por enquanto, no formato atual. O que ele conversou com o pessoal do PL é que teria que haver uma definição do projeto sobre o que seria anistia. O que está se falando é que eles querem que pelo menos os atos de vandalismo sejam de fato mantidos. Ou seja, eu acho razoável isso, eu sempre falei isso. A anistia tinha que se restringir àqueles crimes chamados políticos, né? Os crimes que eram da antiga Lei de Segurança Nacional, tal como golpe de Estado, atentado violento contra instituições democráticas, contra o Estado Democrático de Direito. Enfim, esses deveriam ser objeto de anistia no final das contas. Infelizmente, foi uma derrota que a gente sofreu hoje, tá? O Hugo Motta conseguiu a união dos líderes dos demais partidos, inclusive do União Brasil, do PP e dos republicanos, e com isso isolou o PL e a anistia não vai continuar. Infelizmente, isso é um problema. Essa notícia foi sugerida por Jaiminho para presidente, Peter Viaglobe põe a culpa na mãe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Claramente o que está acontecendo na Câmara é um descompasso entre os deputados e as lideranças, né? Enquanto você tem um monte de liderança que quer lamber o saco do Lula, que quer lamber o saco do Hugo Motta, inclusive o próprio Hugo Motta, os deputados em si estão mais preocupados com a eleição. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a liderança da Câmara está conseguindo bloquear esse tipo de pauta, que é uma pauta popular, que é uma pauta que é de interesse da população brasileira, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Num primeiro momento, aqui, ó, o Hugo Motta decidiu não pautar o requerimento de urgência. A decisão é feita um dia após o presidente da Câmara jantar com Lula. Ele conversou com Lula e, segundo disse o pessoal do STF, eles também teriam pressionado, o Alexandre de Moraes teria pressionado o Hugo Motta também com aquela história do pai dele, coisa e tal. É curioso como eles dizem aqui, ó, que Motta costura apoio de partidos para aliar a decisão sobre anistia e isolar o PL do Bolsonaro. Então tá aqui, ó. Motta buscou o apoio dos demais partidos para dividir com eles a responsabilidade sobre a pauta e, com isso, deixar apenas o PL, 92 deputados, e o Novo, 4 deputados, na defesa de um tema que ganhou urgência. Mas repara, existem vários partidos aí que, embora a liderança tenha encaminhado com o Motta, os deputados debaixo dessa liderança queriam votar pela anistia, né? Um monte de gente do União Brasil, do PSD, dos republicanos, do PP, que, de novo, o pessoal aqui do Globo finge, ou desculpa, da Folha de São Paulo, finge que são só esses 92 deputados aqui, que estão, ou 92 mais 4, ou seja, 96 deputados que estão a favor da anistia, mas isso é um erro. Tem um número muito maior do que isso, né? É lógico, isso aqui é uma jogada, eles estão querendo esfriar essa temperatura, por quê? Porque o plano deles sempre foi esse. Sempre foi manter essas condenações terríveis até condenar Bolsonaro, e depois que eles condenarem Bolsonaro, eles vão dar um jeito de indultar o pessoal. Ou Lula vai fazer um indulto, ou a STF mesmo vai liberar todo mundo, vai dizer que, não, esse pessoal aí foi só massa de manobra, então vamos liberar todo mundo. Isso tá mais do que na cara. Eu falei isso no primeiro vídeo, quando começou esse julgamento, eu falei, eles vão fazer isso. Eles vão prender esse monte de gente com penas terríveis, para depois indultar todo mundo, de chamar isso de pacificação nacional. Agora que a gente ferrou o Bolsonaro, agora a gente vai tentar pacificar com os bolsonaristas para dizer, não, liberamos para vocês e coisa e tal. Um caralho. Pacificação, um cacete. Vocês estão cometendo um crime. Tem que pagar por esse crime em algum momento, né? O discurso do presidente da Câmara, seus aliados, é que é preciso aperfeiçoar o texto antes de levá-los a plenário. Esse foi o ponto que ele levou, tá? Então, no final das contas, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eles não aceitam a anistia total, completa, de tudo. E, de certa forma, eu sempre falei para vocês que o problema que eu vejo disso é justamente as penas exageradas. A pessoa que quebrou coisa, que tem alguma coisa ali, eu acho que é razoável que ela pague pelo dano que ela causou, esse tipo de coisa, né? E, nesse sentido, você pode até entender que a maior parte das pessoas já pagou, né? Por exemplo, a Débora Rodrigues, que foi a moça do batom, o crime de dano que tem dela ali dá 1 ano e 6 meses. Ela já estaria liberada por isso, já poderia ir para a cadeia, já teria cumprido a pena nessa situação, né?
O problema dessas penas que o STF está colocando é justamente colocar esse negócio de não sei quantos anos de cadeia por golpe de Estado, atentado às instituições democráticas e não sei o que lá, o que é um absurdo completo, nunca teve nenhuma lógica esse tipo de colocação, né? Então a desculpa do Hugo Mota é essa, o pessoal do PL ficou de redigir o texto e apresentar novamente, e também de programar algum tipo de retaliação a isso daí, porque é um absurdo. O Hugo Mota havia prometido que se tivesse as assinaturas para anistia, que ele colocaria isso em votação, né? Continua sendo, como eu falei para vocês, uma vitória enorme do Bolsonaro meramente ter conseguido as assinaturas para anistia. Esse pessoal achava que tinha destruído o Bolsonaro já. Percebeu que não conseguiu isso, né? E mais do que isso, vai continuar havendo a pressão. Quanto mais tempo a gente chegar perto da eleição de 2026, mais esses deputados que querem a anistia vão pressionar o Hugo Mota por essa votação. Não tem chance disso não acontecer. A questão toda, como eu falei para vocês, é por isso que o Alexandre de Moraes está correndo tanto com o julgamento do Bolsonaro, mandou intimar o cara na UTI, coisa e tal, correndo pra caramba com esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele quer condenar o Bolsonaro primeiro, que aí depois ele libera todo mundo e esvazia essa pressão. Esse é o plano dele, sempre foi desde o início. Depois ele fazer esse indulto para todo mundo, para dizer que não, que nós, em nome da pacificação do país, a gente libera as pessoas e coisa, mas depois de condenar o Bolsonaro. Isso é o que ele quer fazer no final das contas, né? Como eu já expliquei para vocês, ele precisa manter essa jurisprudência de qualquer um que tenha qualquer coisa ligada ao 8 de janeiro estava cometendo golpe de Estado, porque ele pretende botar essa mesma acusação contra Bolsonaro. Ah, tem qualquer coisa a ver com isso? Então é golpe de Estado também, e vai botar certamente uma pena altíssima para o Bolsonaro, 7.000 anos de cadeia, sei lá quanto tempo que eles vão botar para o Bolsonaro nesse negócio, e depois vão liberar todo mundo, né? Então o que está acontecendo agora é essa corrida contra o tempo. À medida que passa o tempo, vai aumentar a pressão do Hugo Mota para ele colocar isso em votação. O PL ficou de alterar o texto do coisa para deixar claro que a anistia é para os crimes pesados, não para quebra-quebra. O quebra-quebra continua sendo válido, as pessoas têm que continuar sendo condenadas. Por isso eu concordo, eu acho que é um absurdo esse negócio do pessoal quebrar. Ah, mas em 2017 o pessoal do PT foi lá e quebrou um monte de coisa também. E eu acho que está errado também, eles tinham que pagar por isso também. E você lembra, você não pode virar assim, ah, mas como eles saíram, a gente tem que sair também. Não, não, não. Se está errado, está errado. Não interessa que teve gente que passou por isso no passado e não foi condenada. O erro, nesse caso, é de não ter sido condenado esse pessoal no passado. Deveriam ter sido condenados também. Então, quebra-quebra não é a maneira correta de fazer a coisa, então o pessoal tem que pagar por isso, mas esses crimes, como eu falei para vocês, é coisa que a maior parte já pagou, na verdade, já ficou preso esse tempo mais do que suficiente para pagar essas penas, já é algo que não tem mais lógica nenhuma, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Isso, o pessoal está falando que o Bolsonaro decidiu ceder, que o Bolsonaro estava falando que só aceitava a anistia ampla e coisa e tal, já aceitou ceder e coisa e tal, de colocar lá no projeto da anistia o que são os limites dos crimes que seriam anistiados, né? De novo, acho positivo, acho que isso deve rolar dessa forma. E, de novo, quanto mais tempo passar, maior vai ser a pressão sobre o Hugo Mota para botar isso para votar. A disputa agora é uma corrida de tempo. É o Alexandre de Moraes querendo correr com o processo, o que é uma coisa positiva, tá? Por quê? Quanto mais ele correr com o processo, mais erros ele vai cometer. Ele já está cometendo um monte de erros. Mais rabo ele vai deixar solto, pior fica a situação dele. Então, essa situação pode parecer uma vitória completa do governo. Não vou enganar vocês, foi uma vitória do governo, foi uma derrota pra gente. Mas não é uma vitória tão grande assim, porque eles continuam com a corda no pescoço, e o PL, se tiver força para barrar projetos do Lula agora, vai ser uma coisa muito boa. No final das contas, vamos ver o que vai acontecer em termos de retaliação do PL a essa atitude do Hugo Mota, né? O líder do União Brasil, que é aquele cara que recusou o ministério no governo Lula, diz que continua ajudando Lula, que não tem ruído, que tá tudo certo e coisa e tal. É aquele negócio, né? O cara não quer se associar ao governo Lula, mas está se associando. Tem que lembrar do nome desse sujeito aqui na próxima eleição sempre, né? Então, Hugo Mota decidiu não pautar a anistia, violando diretamente a pauta da Câmara. De novo, como é que a gente vai resolver isso? Vai ser a corrida contra o tempo. Vai ter deputados cada vez mais pressionando os líderes dos partidos e o próprio Hugo Mota à medida que vai chegando a eleição de 2026. E, por outro lado, o Alexandre de Moraes correndo para condenar Bolsonaro, que é o plano deles desde o início. Vamos ver quem vai ganhar essa corrida.